Estamos entrando no final do livro dos Atos dos Apóstolos. Monsenhor Jonas, ele diz que esse livro poderia se chamar Os Atos do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus, conduzidos pelo Espírito, foram testemunhas da eficácia da palavra. Queremos fazer essa experiência. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tertulo. Eles apresentaram-se ao governador como acusadores de Paulo. Quando este foi chamado, Tertulo começou a acusação dizendo: graças a ti gozamos de paz profunda e graças à tua providência melhorou muito a situação deste povo. Excelentíssimo Félix, sempre e em toda parte reconhecemos com toda a gratidão esses benefícios. Ora, para não te deter muito tempo, conhecendo a tua benevolência, solicito por um instante a tua atenção. Verificamos que este homem é uma peste. Ele provoca conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou inclusive profanar o templo. Por isso o prendemos. Interrogando-o, poderá certificar-te de todas as coisas de que nós o estamos acusando. Os judeus deram seu apoio, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Versículo 10. Então, a um sinal do governador, Paulo respondeu: eu sei que há muitos anos és juiz desta nação, e por isso sinto-me à vontade para defender a minha causa. Como tu mesmo podes constatar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, alguém me viu discutindo com outras pessoas ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-te, porém, uma coisa: é segundo o caminho que eles chamam de seita que eu sirvo a Deus de nossos pais. Acredito em tudo que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, que há de acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. Por isso, eu também me esforço para manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para meu povo e também apresentar ofertas. Eles me encontraram no templo, ocupado nisso, tendo-me devidamente purificado. Não havia ajuntamento nem tumulto. Mas então sobrevieram alguns judeus da Ásia. São eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me, caso tenha algo contra mim. 20. Ou então, que estes homens aqui digam se encontram em mim algum crime, quando compareci diante do Sinédrio.
a não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa, dizendo: quando o tributo Lísias chegar, examinarei a vossa questão. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas com certa liberdade e sem impedir que os seus lhe dessem assistência. 24. Alguns dias mais tarde, veio Félix, tomou com a esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Mas, quando Paulo começou a comentar a justiça, a continência e o julgamento futuro, Félix ficou com medo e disse: por ora podes ir. Quando eu tiver mais tempo, mandarei chamar-te. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix, e Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Denis, o que impulsionava Paulo a permanecer fiel mediante o sofrimento? O anúncio da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo era o que motivava Paulo, mesmo em tantas perseguições e sofrimentos pelos quais o apóstolo passou. Veja, nós estamos no contexto do julgamento do apóstolo Paulo. Nesse julgamento, de um lado, os judeus o acusam de profanar o templo de Jerusalém. Do outro lado, há a acusação romana de que Paulo ofendia o Império Romano. Interessante é que em seu discurso, Paulo admite uma única culpa: de estar a serviço do Deus dos seus pais. Por que do Deus dos seus pais? É porque ele está se referindo ao Deus do judaísmo. Paulo também era judeu, mas convertido ao cristianismo. E era isso que ele explicava a todos, que o judaísmo tem como continuidade natural nosso Senhor Jesus Cristo, que o judaísmo, toda a história do povo de Deus, culmina em Jesus. Essa era a grande motivação de Paulo, em especial aos judeus, anunciar, mostrar que aquele Salvador que era anunciado pelos profetas no Antigo Testamento é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Denis, pela sua colaboração. Deus o abençoe. Hoje, nesta palavra, o que me chama a atenção é o versículo 15 e 16. Paulo diz: tenho em Deus a mesma esperança. E depois, o seu esforço para manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Somente um homem que tem clareza de si mesmo é capaz de afirmar isso. Tenho uma consciência irrepreensível diante de Deus. E a provocação é esta: será que a minha consciência me acusa de alguma coisa? Será que, como Paulo, eu posso dizer: eu tenho a minha consciência irrepreensível diante de Deus? É uma provocação e tanto. Nos faz rever os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa escuta da voz de Deus que dirige os nossos passos. Ora o Espírito aprova, ora o Espírito desaprova as nossas ações. Eu vou ficando por aqui com essa provocação. Na verdade, é um barulho na cabeça da gente, porque nos faz rever a vida, nos faz rever as nossas palavras e as nossas atitudes. Fico com as minhas reflexões e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.
radionovaplay.com. Assine já!